Boa noite, Igreja do Senhor. Louvado seja o Pai por estarmos juntos mais uma vez neste culto de adoração e de glorificação ao nome do nosso Deus. Vamos orar, irmãos e irmãs, inicialmente clamando ao Senhor que nos abençoe e esteja conosco. Senhor, nós invocamos o Teu nome porque Tu és bom, eterno, todo-poderoso, o único Deus vivo e verdadeiro, absoluto e excelso sobre céus e terra. Só o Senhor é Deus, só o Senhor opera milagres, só o Senhor, ó Pai, é dono de tudo, Senhor absoluto das nossas vidas, das nossas almas. Glorificado seja o Teu nome. Nós estamos reunidos para Te adorar, para clamar, para estudar a Tua palavra e suplicamos que o Senhor esteja conosco. Nós precisamos de Ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, numa primeira leitura nesta noite, iremos para Isaías. Isaías, capítulo 53. O sofrimento vicário do servo do Senhor. Isaías 53. Vamos ler do versículo 1 ao 9. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Um texto, irmãos, profético, maravilhoso, que nós vamos agora, neste momento de intercessão, a partir da ideia de que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si as nossas necessidades e também os nossos pecados. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Este Deus, este Senhor, ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Louvemos a Deus pela obra de Cristo, clamemos pelos nossos pecados, também coloquemos diante dele nossas necessidades, enfermidades, os irmãos que carecem de um socorro, um emprego, um trabalho, uma cura, uma libertação. Quantos missionários, servos, servas, famílias, presos, perseguidos, torturados. Oremos pela Igreja de Cristo, povo do Senhor espalhado neste mundo. Ore pela sua vida, pela sua casa. Vamos interceder diante do Senhor. Ele nos ouve. Ele é Deus presente. Jesus veio, é Natal.
Que o Senhor que Ele nasça em nossos corações, que Ele esteja conosco, Senhor absoluto, Deus de Israel que veio e que caminha conosco. Ele é Emmanuel. Oremos. Senhor amado, Deus glorioso, neste momento de intercessão e de clamor, de oração, nós suplicamos, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados. O Senhor, ó Deus, levou sobre si nossas transgressões. Tenha misericórdia de nós. Somos falhos, lava-nos, ó Deus. Nada merecemos de Ti, a não ser a Tua indignação. Mas nos perdoe pelos méritos de Jesus, este servo sofredor, que nasceu, que veio e que morreu por nós, viveu para nos dar exemplo, está conosco. Bendito seja o teu nome, Senhor. Cure as enfermidades do teu povo, Senhor. Leve sobre si as nossas dores, ó Pai. Tantos nos hospitais, sendo tratados em casa, quantas doenças incuráveis aos olhos humanos. Mas o Senhor é todo-poderoso, Deus. Visita, Senhor Deus, os encarcerados, presos, principalmente os teus missionários, servos e servas do Senhor, suas famílias, perseguidos, torturados neste mundo, Senhor. Visita com a tua graça, com a tua libertação. Visita com o consolo do teu Espírito, bem como os que estão tristes, angustiados por alguma carência, necessidade, dificuldade. A tua palavra diz que o Senhor derrama luz nas trevas, ó Deus. Restaura estas vidas. Que seja, ó Deus, noite de restauração, de transformação. O Senhor é Deus que restitui lares, Senhor. Restitua, Senhor Deus, vidas, famílias para a glória do teu nome. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos que precisam de um emprego, de um trabalho, de uma porta aberta. Aqueles que carecem, Senhor, de uma bênção especial das tuas mãos. Sê propício, Senhor. Quantas necessidades e aflições. Muitos estão passando, ó Deus, por momentos tão difíceis que nós não sabemos de todas as situações. Mas o Senhor é conhecedor e o Senhor pode atuar nesta noite, recolhendo no teu altar as orações do teu povo, os nossos clamores, atendendo e socorrendo, Senhor. Sê propício aos líderes da tua igreja, pastores, oficiais, todos os que estão à frente dos diversos trabalhos, dando luz, direção à tua graça. Nós precisamos de ti e louvamos o teu nome porque o Senhor é bom, o único Deus vivo e verdadeiro, absoluto sobre as nossas vidas, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, nós te clamamos e te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, nós iremos ler um segundo texto que se encontra em Lucas. Lucas, capítulo 23, dos versículos 50 até 56. Lucas 23, de 50 a 56. O sepultamento de Jesus. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto na rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos.
e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Texto de Lucas para uma breve meditação nesta noite. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Grandioso Pai, eterno Senhor, bendizemos o Teu nome pela Tua palavra. Palavra viva e verdadeira, palavra que nos consola e nos ensina. Que o Teu Espírito nos ilumine, Senhor, pois nós precisamos de Ti. Dá-nos a Tua luz, a Tua direção. Dá-nos, ó Deus, olhos para entendermos, vermos e assimilarmos as Tuas verdades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, é interessante como algumas coisas ficam na nossa mente. O tempo passa e não apaga certos detalhes curiosos. Quando eu ainda era muito jovem, ouvi esse nome pela primeira vez, José de Arimateia, e fiquei pensando, por que alguém se chamaria assim? Era criança ainda e eu fiquei pensando. A curiosidade não veio do José, mas sim do Arimateia. Naquela hora, imaginei que fosse o nome da esposa, o José de Arimateia, e Arimateia fosse o nome da esposa. A questão só se esclareceu, obviamente, com a leitura da Bíblia. Maior, estudando, tendo aulas de escola dominical, mensagens. Daí descobri que era um nome oriundo da Escritura, da palavra do Senhor, José de Arimateia, quando descobri o texto e essas passagens. Depois disso, conheci outras pessoas, não muitas, chamadas assim, José de Arimateia. Um nome que não é tão comum. E se pensarmos, irmãos, nenhum pai, nenhuma mãe descuida dos registros da sua prole e dos seus filhos. Todos querem denominar seus filhos e filhas bem, assim como seus descendentes. Os pais colocam nomes importantes nos seus filhos. Quem sabe um tal José de Arimateia já foi seu amigo, quem sabe algum conhecido. Pode ser que você encontre algum José de Arimateia. Se isso acontecer, cumprimente a ele e a seus pais, cumprimente. Por quê? Pode ser que eles não façam ideia da grandeza deste nome, dessa escolha primorosa. Um nome que deve gerar orgulho em seu possuidor. Mas, irmãos, voltemos ao original e ao texto. José de Arimateia foi mencionado nos 4 evangelhos. O seu sobrenome era devido ao lugar do seu nascimento, o local do seu nascimento. Ele era natural de Arimateia, cidade dos judeus. A localização de Arimateia é incerta. Talvez Ramá, um lugar na Judéia, a 30 quilômetros, mais ou menos 32 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Segundo os estudos, ali também nasceu o profeta Samuel. José de Arimateia, homem que tem muito a nos falar, a nos ensinar. Na verdade, temos muito que aprender com este servo do Senhor. Iremos aprofundar em alguns aspectos da sua vida. E eu gostaria, nesta semana de Natal, neste período em que comemoramos o nascimento do nosso Salvador, pensarmos assim neste tema. Imitemos José de Arimateia. Imitemos José de Arimateia. Em que sentido? José de Arimateia, um homem coerente. Todos nós temos defeitos, somos imperfeitos, mas existem aqueles comportamentos que são repulsivos. Dentre essas falhas, podemos citar a incoerência. É muito difícil conviver com alguém incoerente. No entanto,
a sociedade tem gerado pessoas assim, e muitos, inclusive, infelizmente, na própria igreja. E na época de Jesus, essa prática era bem conhecida, a incoerência. Exemplo disso era a postura dos líderes, postura dos fariseus. Porém, irmão José de Arimateia destoava deste segmento. Ele era membro do Sinédrio, a Corte Suprema da Lei. Era notável a sua coerência nesse meio corrupto. Nós lemos no texto, nós vemos ali, ele não tinha concordado com o desígnio deles, ele não tinha concordado. E não apenas com o desígnio, mas também com a ação deles. Isso está no versículo 51. Ele deve ter estado ausente naquela reunião fatídica, por algum motivo, naquela assembleia que deliberou a execução de Jesus. Por algum motivo, ele não compareceu ao evento, segundo alguns estudiosos. Jesus não foi condenado por alguma insurreição, ou seja, uma rebelião diante do poder constituído, não, mas porque reivindicou para si a santa divindade. Ele disse: vereis o Filho de Deus, Filho do homem, na verdade, vereis o Filho do homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Mas maliciosamente eles distorceram a fala de Jesus. Fizeram então um julgamento cheio de irregularidades. Se José de Arimateia estivesse ali, certamente ele teria protestado. Não aceitaria aquele conchavo para livrarem-se de Jesus. Afinal de contas, ele era um discípulo de Jesus. Está em João, no registro de João. E o que se pede do discípulo de Cristo é coerência. Nós gostamos de ser identificados como os discípulos de Cristo. Mas será que as nossas ações têm sido coerentes? Não apenas nas ações, mas também nos desígnios, como vemos no versículo 51. Evitemos as contradições e atitudes hipócritas, irmãos e irmãs, evitemos. Precisamos nos posicionar num mundo mentiroso, num mundo de hipocrisia e de incoerência, onde a duplicidade de caráter tem sido exaltada. Nosso tema é: imitemos a José de Arimateia, um homem coerente. Nesta semana de Natal, irmãos, um exemplo maravilhoso para as nossas vidas, José de Arimateia. Homem resoluto, homem coerente, homem resoluto. Resoluto significa decidido, determinado, corajoso. Qualidades que estão em falta no contexto atual, nós sabemos disso. Para muitas coisas as pessoas são afoitas e ousadas, quem sabe eu, você. Mas para assumir a sua fé, demonstram indolência. Após dar um grande brado ali na cruz, Cristo havia expirado. Então José de Arimateia tomou uma decisão precisa. Em Marcos, no registro de Marcos, nós vemos que ele dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele dirigiu-se resolutamente a Pilatos. Por estratégia, irmãos, ele era um secreto seguidor de Jesus, por estratégia. Ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, é o que registra João. Um apoiador do mestre que se mantinha reservado. Talvez este foi o primeiro ato de fé expressa por José, quando ele resolutamente foi e pediu o corpo de Jesus. Foi revelado no momento em que todos fugiram. Interessante. O mesmo momento que gerou medo e temor em muitos,
gerou em José de Arimateia esta coragem de assumir a sua fé. Os próprios discípulos de Cristo tinham debandado. Esse ato resoluto de José confrontou então os seus pares, os discípulos. Ao assumir o papel de líder no sepultamento de Jesus, ele colocou-se assim em choque com a decisão do Sinédrio, aquela decisão, pôs em risco todo o seu futuro na esfera religiosa. Eu fico pensando, irmãos e irmãs, sobre a minha decisão naquela hora. Qual seria a minha decisão? Será que eu agiria como José de Arimateia? Eu seria resoluto para tomar aquela atitude ou seria resoluto para tomar outra atitude, para fugir, me esconder? Né? É um pensamento para nós. Todo seguidor de Jesus tem que entender uma coisa: não tem jeito, a hora da resolução sempre vai surgir. Será que você está preparado para este momento de resolução? Instante no qual o confronto pode ser inevitável, instante no qual tem que se apresentar, se expor, mostrar a sua fé, assim como ele. Muitos riscos podem tornar vulnerável aquilo que é estável. E nós podemos temer diante destes momentos. Mas, irmãos, são situações nas quais um ato pode demonstrar a nossa fé, mesmo diante de eventuais prejuízos. Fatos que implicam eventuais e muitas vezes perdas consideráveis. O que você fará? Continuará omisso ou expressará a sua fé resolutamente, assim como este homem? Meus irmãos, esses momentos insistem em chegar. Não dá mais para se manter discreto, não dá mais para se manter retraído. José de Arimateia falou: não dá mais, é agora, eu tenho que expressar, e eu vou resolutamente pedir o corpo do Mestre. É hora de avançar tudo isso e declarar a minha posição, a sua posição. São ocasiões nas quais não é possível se ocultar. É aquele tempo de se dirigir resolutamente a Pilatos, a quem for, clamar, pedir, se apresentar. Imitemos a fé de José de Arimateia, irmãos. É Natal, Cristo veio, tem os seus discípulos, somos nós, graças a Deus. Vamos ser fiéis, vamos resolutamente, sem temor, nos expressar e apresentar diante do mundo a nossa crença e a nossa fé em Jesus. Queridos irmãos, imitemos José de Arimateia, um homem cuidadoso. Uma crucificação poderia durar 2 a 3 dias, vocês sabiam disso? Poderia durar. A morte chegava devido ao abandono, aquele relento, e principalmente como efeito dos ferimentos, da fome, da desidratação, e na cruz o peso do corpo, ele força a caixa torácica. Os pulmões não conseguem expelir o ar que foi inspirado. Olha que tormento, irmãos, que tortura. Daí a asfixia completa ocorre então de maneira trágica. A asfixia. Cícero, ele possuía uma designação para a crucificação. E para Cícero, a crucificação era o mais cruel e sórdido dos castigos. O mais cruel e sórdido dos castigos. Era uma punição aplicada a um segmento especial, sobretudo aos escravos rebeldes e aos subversivos. Paulo, ele escreve aos Gálatas sobre a crucificação e ele diz que ela expôs Jesus publicamente,
sob maldição divina. Ele levou a maldição da lei em nosso lugar. Irmãos, várias horas que Jesus estava pendurado na cruz. E após a sua morte, como abandonar aquele corpo? Como deixar aquele corpo ali? Quem prestaria o último serviço àquele cadáver? João acrescenta um detalhe importante, magistral ao texto. Ele rogou que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. José de Arimateia rogou que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz. Olha que interessante. Arimateia, ele desprezou a cautela tímida do princípio e revelou a sua verdadeira preferência à causa de Jesus. Se Jesus foi levantado, era hora de se apresentar, era preciso se declarar. E José de Arimateia se declarou. E ele interferiu naquela situação, pela graça do Senhor e pelo poder do Senhor. Assim ele demonstrou todo o seu cuidado com o Mestre, com Cristo, do qual ele era discípulo. O ato de tirar Jesus da cruz atesta toda a sua afeição. No relato de Marcos, nós vemos que ele baixou o corpo da cruz com cuidado, com toda reverência. É claro que ele não agiu com desrespeito, com descuidado, mas com todo zelo, com afeição, com a máxima delicadeza, do mesmo jeito que Jesus o tratou e tratou tantos outros, do mesmo jeito que Jesus apalpava os leprosos enfermos, da mesma forma que Jesus tocava os machucados, os corpos deteriorados. Da mesma forma, era o momento então dele cuidar daquele que tanto amou, daquele corpo ferido na cruz, que por tantos agiu. José de Arimateia era discípulo e ele aprendeu isso com Jesus, esse cuidado. Imitemos a José de Arimateia, um homem cuidadoso. Mas também, irmãos, um homem dadivoso. É muito triste vermos irmãos mesquinhos na igreja. Devemos estar alertas para isso, para não cairmos neste erro. Irmãos, devemos ser generosos para ajudarmos na causa. Muitos se negam aos dízimos e ofertas, estão em infidelidade contra o Senhor e o próprio coração e a vida. Sabe, irmão, José de Arimateia era um homem rico, mas também bom e justo, o texto nos informa. Aos que são pobres e zelosos, fiéis no pouco, louvado seja o Senhor. Coríntios nos diz, porque Deus ama a quem dá com alegria. As contribuições podem e devem ser feitas com gozo, irmãos, com alegria. Nesse aspecto, José de Arimateia também é uma referência. Vários registros destacam seu coração dadivoso. Ele tomou o corpo de Cristo e o envolveu em um pano limpo, um lençol de linho que ele mesmo havia comprado. Não foi um tecido qualquer que ele achou aqui ou emprestou ali. Não, porém a sua gratidão ao seu Senhor não parou por aí. Após isso, ele depositou o corpo em seu túmulo novo, um lugar onde ainda ninguém havia sido sepultado. Sepulcro que pertencia a Arimateia e a toda a sua família. Consistia em um vestíbulo pintado, bem cuidado, e uma passagem conduzia às prateleiras individuais que eram escavadas na rocha, onde os corpos eram depositados ou deveriam ser deitados. Essa doação, irmãos,
completa o cumprimento da profecia que lemos de Isaías. Isaías, no texto que lemos. Os judeus podem ter imaginado enganosamente que ele tivesse morrendo como um mero indigente, Jesus, um mero indigente. Porém, veio a intervenção movida pelo Senhor de José de Arimateia, que ainda colocou vários quilos de especiarias junto ao corpo. Jesus não foi deixado, mas sepultado honrosamente, coroando o seu sofrimento em prol dos pecadores. Toda a sua luta tinha sido completada com a vitória na cruz, com a honra dada no seu final de vida. Imitemos José de Arimateia, um homem dadivoso. O Senhor é dadivoso, Ele nos deu Jesus Cristo, que nasceu, é Natal. Sejamos também dadivosos. Conclusão, irmãos, desta noite, José de Arimateia, um homem incomum, uma pessoa muito importante nos registros, um verdadeiro exemplo para toda a igreja, um homem coerente, resoluto, cuidadoso e dadivoso. Que neste período de Natal possamos pensar, possamos refletir sobre a nossa vida. Jesus veio e viveu. Como tem sido a nossa atitude diante deste que nasceu? Que ele nasça em nossos corações, nos edifique e nos ilumine, para que sejamos servos fiéis ao Senhor, como foi José de Arimateia. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém.